Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que gera muita confusão e é muito frequente nos consultórios de ginecologia, pelo menos nos meus, assim, nas consultas que eu faço, eu recebo muito esse tipo de confusão. E o assunto é o seguinte: corrimento vaginal. Todo dia eu pego alguma mulher que chega pra mim e fala assim: eu tenho corrimento vaginal a minha vida inteira, desde que eu sou menininha. Não passa nunca. Eu já fiz milhões de tratamentos e nunca eu curo disso. E, bom, na grande maioria das vezes, depois que eu converso, que eu examino as mulheres e tudo mais, eu digo pra elas o seguinte: você não tem corrimento vaginal. E aí elas me acham uma doida. Mas então, vale aqui uma explicação. É por isso que eu achei que seria um tema bem interessante de vídeo pra cá. Corrimento significa uma infecção vaginal. Infecção que é manifestada por uma secreção que sai da vagina, que pode ter algumas características juntas, como por exemplo, dor, coceira, inchaço da região, um mau cheiro, um desconforto na relação sexual, um desconforto ao urinar. Enfim, uma secreção, uma infecção vaginal, uma secreção patológica, né, associada a uma infecção, uma doença, a presença de algum micro-organismo que não deveria estar ali, a um ambiente não saudável da vagina, isso requer tratamento. Tem um tempo autolimitado, geralmente tem um diagnóstico, tem um tratamento e tem uma melhora. Sim, existem situações que fazem com que a mulher tenha uma recorrência desse tipo de infecção. Por exemplo, a própria gestação, que é uma situação de maior vulnerabilidade da mulher, na qual ela tem a sua imunidade reduzida. E situações, por exemplo, de início de algum medicamento contraceptivo diferente, em especial um medicamento, por exemplo, que é inserido no próprio ambiente vaginal, trocas de parceiros sexuais, enfim, algumas situações predispõem à recorrência desse tipo de infecção. Então sim, pode acontecer de ter mais de uma vez. Mas não se espera que a pessoa fique com esse tipo de infecção sem cura, sem tratamento e sem que ela agrave, né, sem que tenha uma consequência maior a vida toda, né? Como muitas mulheres pensam. Então, o que acontece, né? Por que elas têm esse tipo de sensação? Por que elas me trazem esse tipo de queixa? Porque falta um conhecimento de que a vagina produz uma secreção. Ela deve sim ter uma umidificação, uma secreção que vai modificar-se ao longo de um mês, né? De acordo com a flutuação dos hormônios. Então, a vagina não é um ambiente seco, ela é um ambiente úmido. E essa secreção, ela vai variando de característica e de quantidade também. Praticamente todas as regiões do nosso corpo que são abertas pro ambiente, assim, que ficam expostas, né, que seriam regiões de transição entre o ambiente interno e o ambiente externo, elas têm algum tipo de secreção que atua como proteção contra a mudança de temperatura, proteção contra infecções, para barrar micro-organismos que possam querer entrar. Então, todas essas regiões têm uma secreção característica própria que mantém a umidade do lugar. Por exemplo, a boca tem a saliva, os olhos têm a lágrima e a vagina tem o muco vaginal, que é perfeitamente normal. A gente tem que ter essa secreção, tá? Só que diferentemente daquela secreção patológica, daquela infecção, geralmente é uma secreção que não incomoda muito, né? Ela não costuma causar coceira, dor, não tem um cheiro tão forte, tem uma característica, uma corzinha mais clarinha, do transparente para o branco, não incomoda na relação sexual. Então é uma secreção que a gente chama de fisiológica, tá? Por uma mulher que menstrua, essa secreção vai variar. Então, quando tiver no período ovulatório, a secreção vai ser mais intensa, maior quantidade, né? Só que uma corzinha bem mais clarinha, mais fluida. Quando a mulher estiver chegando próximo do seu período menstrual, vai ser uma secreção mais branca, mais densa, uma quantidade menor. Isso é perfeitamente normal. E o que eu vejo é que justamente as mulheres não entendem isso, não sabem disso, nunca estudaram isso, ninguém explicou. E aí acaba achando que essa secreção é um problema, é uma doença, é uma infecção que precisa de tratamento. E aí vem até um problema, porque fica tratando, hipertratando, supertratando um negócio que não precisa de tratamento, pode até fazer mal, porque pode tirar essa proteção natural, pode aí sim deixar o ambiente vaginal mais predisposto a infecções, a entrada e permanência de micro-organismos, tá?
Então, gente, dificilmente uma mulher vai ter uma secreção patológica, uma infecção, um corrimento a vida inteira. Mas sim, ela vai ter algum tipo de secreção vaginal, que é uma secreção fisiológica, uma secreção normal. Algumas situações podem fazer com que aumente a produção desse tipo de secreção. Até mesmo algum alimento que a gente come, algum grupo alimentar, o modo que se faz a higiene, o fato de deixar a vagina respirar ou não. Então, vale a pena que aprender alguns cuidados para deixar o ambiente vaginal mais saudável possível, tá? Já fiz post no blog sobre isso, eu posso voltar a trazer algumas orientações se quiserem. É muito válido consultar o seu ginecologista para saber, né, como que tá aí o seu ambiente vaginal, mas esses tipos de cuidado assim vão fazer diferença, tá? E aqui vale também mais uma orientação, que quando a menina tá entrando na puberdade, então os hormônios dela estão começando ali a entrar em ebulição, é muito comum que essa secreção vaginal venha numa quantidade aumentada. Então muitas mães vêm trazendo as meninas assim, nossa, olha aqui minha filha, olha a calcinha dela, como que tá, ela tá com muito corrimento, mas ela disse que é virgem ainda, o que será que é isso e tal, e aí gera aquela confusão. Então é perfeitamente normal que a menina nessa fase aí de transição, né, da infância para a idade adulta, então da puberdade, pela própria ação dos hormônios, ter um aumento da produção dessa secreção vaginal normal, que é o que a gente chama de muco, tá? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre isso. Não deixem de marcar aqui nos comentários dúvidas que ainda possam existir. Eu adoro sempre ler e tento responder ao máximo. Às vezes eu demoro uns dias, mas eu sempre tento responder pra vocês, tá bom? E não deixe de acompanhar os vídeos e compartilha muito esse vídeo com aquelas amigas, aquelas primas, aquele pessoal que pode estar com dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo.